amigos, aqui estamos nós para encerrarmos hoje o capítulo 7. Esperamos que vocês estejam aí acompanhando, né, se emocionando aí com a história de Domênico. Pelo menos nós nos emocionamos muito, não é isso, Márcia? Tudo bem, Thelma? E é Bem, isso, graças né? a Deus. Essa verdadeira novela, esse capítulo 7, né? Novela de Verdadeira André novela. Luiz. Novela de trechos assim emocionantes da vida do Padre Domênico, né, que nós estamos aqui estudando. E vamos continuar, né, Thelma, para terminar esse capítulo. Na parte anterior, nós vimos a Zenóbia chama o socorro da mãe, a Ernestina, mãe de Domênico, na sua última encarnação, e ela é que vem acolher esse filho, dar coragem a ele para seguir adiante, né? Porque ele vai se preparar para uma nova encarnação, pedindo a ele que ele tenha força, fé, mas, né, acima de tudo, fé e, né, confiança em Deus e em Jesus. E é isso que acontece, né? Que ela vem trazer todo aquele amor de mãe, aquele carinho de mãe para dar força ao filho, porque para ela o filho não é um criminoso, né? Para ela o filho, é o amor, né? E que ela vem dar essa coragem que vai estar junto dele para ele seguir adiante. E é isso que nós vamos ver, o que é esse desfecho desse capítulo em relação ao Domênico. Vamos ver agora a conclusão, praticamente, né, desse trabalho aí que começou lá com a Zenóbia, ela passou para a Luciana deu uma grande colaboração aí, trazendo os fatos perante o Domênico, que foi o que mexeu com as suas entranhas espirituais, né? E depois a mãe, né? E agora vamos ver então a conclusão desse episódio. Então, o André está contando para nós. O André quase não falou nesse capítulo, né? Vocês perceberam, né? Porque a Luciana que fez aí a narração do que ela estava visualizando, né? Então, o André diz que, de olhos lacrimosos, perdidos ali no espaço, a evocar talvez paisagens de muito longe, o Domênico comentou: "Oh, mamãe, que saudades de minhas preces em criança." Acho que é uma coisa que todos nós lembramos, né? Da hora que a mãe fazia prece com a gente, na hora de dormir, né? Isso fica num relato muito marcante. Nesse tempo que vai tão longe, ensinava-me a ver o Criador do universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina de confiança e o amor da simplicidade o amor da simplicidade habitava a minha alma venturosa. Depois, no torvelinho do mundo, pervertir-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Ao invés da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Por que fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta, semelhante troca, né? Por que menosprezar tesouros da vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Isso é tão difícil nós chegarmos a essa conclusão, né? A esse olhar aí, porque é isso aí que a gente fala, né? Que Paulo falou, Jesus falou sobre isso, cair em si, né? E é o que está acontecendo com ele. Ele está agora comparando a vida dele na infância, na juventude, que é quando o espírito começa os seus desvios, né? Você vê que ele teve toda a base aí da mãe, a mãe que amparou, a mãe que mostrou a existência de Deus, né? Que deu o suporte da oração. Isso ficou marcado, mas não evitou não foi suficiente, né? Não evitou que ele tivesse descaminhos, né? E todos nós não agimos assim. Na Pois época da é. puberdade, na época da adolescência, da juventude, a gente esquece tudo, né? Às vezes, né? E enfia aí, o pé no mundo e depois se arrepende amargamente, né?
Pois é, tem uns que conseguem, tem uns de nós que conseguimos força para conseguir seguindo os caminhos que os nossos pais nos tentam nos mostrar, né? E tem horas que a gente fraqueja, né? Fraqueja, porque é do espírito, né? O espírito que traz esse desalinho. Você vê que todos os pais, todas as mães desejam o melhor para os seus filhos, né? E aí a gente se pergunta assim, onde foi que eu errei, né? Só Exatamente. que a gente está lidando com almas, almas que têm escolhas, né? Que têm livre-arbítrio. E aí Sabe foi que o caso. eu lembrei, Thelma, o livro Boa Nova, quando Humberto de Campos fala para nós sobre a negação de Pedro, o capítulo que Uhum. Pedro nega Jesus 3 vezes, e conta esse momento que Pedro sai chorando, desesperado dali, né? E quando ele está naquele auge daquele desespero, o mestre estava preso ainda, né? Antes de ser Uhum. crucificado, mas ele tem uma visão de Jesus. E ele fica tão enternecido e ele começa a relembrar dos ensinamentos do mestre. E ele lembra de Jesus falando assim: Pedro, você ainda vai perceber que o homem é mais frágil do que perverso. E é Uhum. isso. É E isso. esses somos nós. Esses É somos isso. É isso. E foi o que a mãe dele falou, né? Não, meu filho, todos nós erramos. Você, como todos nós, somos enfermos. Nós trazemos essas enfermidades da alma, às vezes de longas épocas, né? De encarnações passadas, mas a gente tem que reparar, né? Então a gente traz exatamente esses desvios, mas Deus é misericordioso e nos dá quantas chances forem necessárias. necessários. E aí ele vai continuando, né? Ó, tu que conservaste a doce confiança do primeiro dia, que nunca sorveste o venenoso absinto que me embebedou na terra, faze-me esquecer por piedade o homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. O absinto é uma droga, né? Então, o venenoso absinto, significando todos os vícios e desvios, Uhum, foi o não causador, mas que ele se desencaminhou aí, né? exatamente. Aí ele vai continuando. Aliás, o André vai narrando. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou a prosternar-se, amparando, porém com inexcedível ternura. Em seguida, copiando os gestos das mãezinhas cuidadosas e desveladas, segurando a criança tenra, que é assim que a gente vê ele, né? Uniu-se às mãos em súplicas e, chorando para dentro de si mesma, disse-lhe: repete, filho, as minhas palavras. Só o amor Interessante, da mãe, né? é, interessante que a gente vai ver que ela não deixa as lágrimas cair na frente Para não dele. enfraquecer ele, né? Isso, mas que ela dentro de si está totalmente emocionada, né? E querendo ali deixar cair aquelas lágrimas, né? Assim como Zenóbia também, que está ali presenciando. E todos aqueles, André já falou que por várias vezes todos ali estavam emocionadíssimos Mas com nós que as estamos cenas, né? aqui somente lendo, né? Você É, imagina como é que deve presenciar ser isso, né? presenciar isso, o coração de uma mãe que vê um filho pródigo retornar ao regaço do pai, gente. É Não uma é? coisa maravilhosa, né? Numa cena comovedora que jamais me fugirá da recordação, diz o André, a dedicada genitora orou pausadamente, acompanhando-a Domênico, sentença por sentença. Ela falava e ele E ele repetia. repetia: Senhor Jesus. E ele repetia: Senhor Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, doente, cansado aos teus pés, doente, cansado aos teus pés. Compadece-te de mim, bem-amado pastor de mim, ovelha desgarrada do teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre embotou-me o raciocínio, o egoísmo enrijeceu-me o coração e caí no precipício da ignorância como leproso do sentimento. Vou continuar aqui.
tendo chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha deserção espiritual. Mas eu sei que és o divino médico dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de redenção. Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoe-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares e, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Você vê que ele começa a prece repetindo. Ela faz, né? Ela faz toda essa prece e faz, ele vai repetir, que o André Luiz não vai fazer repetir tudo isso, mas ele fala, né? Que ele repete vai repetindo. Ela faz ele repetir, olha, é ela que está falando, e o André Luiz, quando você passa o outro, que você leu a prece que ela faz, e aí a outra, e a André agora é o próximo, né? Que a André Luiz vai dizer para a gente, Domênico repetir a oração frase por frase. É ela que faz e ele repete tudo isso que ela falou, né? Então, ela está dizendo aí que ela repete, né? Agora você continua lendo aí. Aí ele diz, né? Aí o André vai narrar. Domênico repetir a oração frase por frase, a maneira de menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos, a rogativa fizera-lhe profundo bem. Abraçou-se a Ernestina, mais calmo, e enquanto a diretora da casa transitória lhe seguia os mínimos gestos, sem que ele lhe perturbasse a presença, percebesse a presença, perguntou de improviso: minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, onde está Zenóbia? Olha, ele lembrou dela, né? Ter-me-ia abandonado para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão dorida de saudade e desencanto. Certamente, meu filho, apressou-se Ernestina em responder. Nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. É muito emocionante, né? Então, ele lembra aí, né? E a gente vai descobrir. E agora a gente vai saber o que qual é a relação dos dois, né? A relação desses espíritos, né? Tornou ele triste. Se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido meu destino. Ela, porém, desposou outro homem quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se houvéssemos organizado o ninho doméstico, não me faltaria a confiança em Deus. Teria sido, talvez, pai generoso, e meus filhos ser-me-iam sagrada coroa de responsabilidade e alegria. Zenóbia, minha mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma. Em companhia dela, teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercam o coração. Todavia, quando a sorte má arrebatou, esvaiu-se-me todo o sonho de construção equilibrada na Terra. Então, ela foi uma noiva, uma namorada, né? Uhum. E você vê como é que a reflexão dele, né? Vendo, talvez, será que mudaria? Não sei se estivesse nos propósitos, né?
A gente não sabe, mas ele está dizendo aí, né, que se ele tivesse desposado a ela, tivesse casado com ela, né, tivesse tido filhos, família, a, o roteiro dele deveria ser outro, né? E aí a gente Talvez, né? pensa, pois é, talvez, a gente não pode afirmar, né? Talvez está na essência do espírito, né? Quem sabe também ocorreria os mesmos, né, deslizes. A A gente gente não sabe, sabe. vai falar aqui, né? Eles se conheciam desde muito cedinho, né? Desde quase que crianças, né? É. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? A gente, quem sabe ela não seria essa grande mulher, mas ela não deixa de ser um grande espírito, né? Que trouxe ele à tona, a Se dedicação Deus dela, quiser. É. né? Que está trazendo ele. Se Deus Domi- quiser, hoje em dia a gente não, né, não tem atrás, é junto, né? É Nada de junto, do atrás ou na lado, frente, né? do Do lado. lado. Atrás não, é do lado. Dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me ofereceria refúgio inexpurgável contra as tentações. Olha só, os caminhos, nem sempre, né? A religião não protege ninguém. Isso aí está nas nossas más tendências, né? Que terrível engano, sitiado num mundo de convenções que me constrangia o espírito distanciado da sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciado, a destruir e perverter. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Apiedar-se-ia de minha dor, cheia de miséria e ruínas? Ernestina afagou-lhe a cabeça maternalmente e exclamou: Cala-te, meu filho. Não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. Não te estribes em fatos humanos, naturais e necessários para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia, santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. Quer dizer, Ele não tem noção ele não tinha noção, da até tinha, dedicação. vamos dizer assim, mas do porquê das decisões que vão ser falado aí, de eles não terem ficado juntos, né? E a mãe está fazendo ele cair em si. Quem que realmente teve mais sacrifício? Ele ou ela? E a gente vai ver isso aí adiante. Pelo que ela está falando aqui, ela teve de abnegar muita coisa, né? Exatamente. Entretanto, atalhou ele, tínhamos sublime compromisso desde a infância e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. O carinho materno, todavia, não o deixou terminar, colocando-lhe o indicador sobre os lábios. No gesto compassivo de mãe, Ernestina acentuou: Ouve, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem, ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe. Ela está fazendo ele pensar, né? Quem que Na teve um destino aí mais sacrificoso, né? Que ele está pensando, me deixou para casar com outro. com outro, né? E ela está querendo mostrar a ele que não foi bem isso, não, que aconteceu, né? Ela teve que, foi forçada, uma menina forçada já com um viúvo, cheio Que né, trouxe os rodeado de filhos, filhos. né? Pois é, e fazia o papel de mãe, né? Mãe de uma prole que não foi ela que trouxe, né? Então, não é Né? muito fácil, né? Reeducar, ou educar, ou continuar a tarefa educativa de uma mãe E a gente que não sabe, né? Porque esse livro já foi escrito na década de 1940 e pouco, né? E essa história pode ter se passado há muito tempo antes. E nessa época esses casamentos eram arrumados, eram, né, por conveniências também, né? Tinha umas questões aí, então a gente não sabe, né?
buscaste, a mãe está continuando, né? Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um convite de abnegação, olha aí, contrária aos sonhos da sua juventude. Aceitou um caminho, né? Aliás, desculpa, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos de sua juventude. Absolutamente entregue às tuas próprias criações individualistas, não fostes fiel aos princípios esposados, ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim, embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Errastes para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito, enquanto nossa venerável amiga aceitava humilde as circunstâncias que lhe atormentaram o ser anos seguidos, em benefício de todos nós. Pondera, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação com a insensatez? Porque ele foi, né, insensato, ele não soube domar suas Mais paixões. inclinações, suas paixões, né? As paixões, né? Ele prejudicou muitas pessoas, né? E ele ainda se achou vítima, né, Thelma? Ele se achava vítima. Mas isso é uma coisa que todos nós nos vemos como vítimas, né? Todos nós já fomos algozes. Hoje, se nós temos os credores, é porque nós fomos algozes, né? Com certeza. Então, a gente tem essa tendência, né, de achar que nós fomos vítimas. Hoje nós podemos até estar sendo, mas e ontem? O que nós aprontamos, né? Às vezes algo muito pior do que nós podemos imaginar. Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois, através dos fios de doloroso romance, que não nos era dado conhecer. Domênico escutou compungidamente as observações, calou-se longo tempo, internado talvez no plano de longínquas recordações, e concluiu tristemente: é verdade. Compete-nos agora, falou Ernestina com brandura, avançar para alcançar. Nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar, porque ela estava ali, né? Ela estava ali próximo, escutando todos Ele esses... fala aqui, ó, André Luiz percebia que a elevadora se ligava aos dois, através dos fios dolorosos de romance que não nos era dado conhecer, quer dizer, eram pessoas que se amavam de verdade, né? E aí a Zenóbia começou a chorar, contemplando-lhe o rosto, debruçada sobre ele, e certo em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Fixou os olhos maternais com a expressão indagadora e, reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí sua origem, perguntou angustiado: ô minha mãe, quem está chorando sobre mim? Quer dizer, ele reconhece que aquelas lágrimas não podiam ser da mãe. Ele olha para a mãe, né? E aí ele pergunta: quem é que está chorando? Uma cena linda, né? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sobre forte emoção: os anjos choram de júbilo nas regiões celestes quando um coração sofredor se levanta do abismo. O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de enorme alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou: vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para o teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo a tua alma oprimida. Que os céus nos abençoem. E aí ele fala: irei contigo, mãe, onde quiseres. E agora ele já estava sem amargura, sem aquela revolta, sem aquela dor, né, que o trazia tanto sofrimento.
A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-o nos braços como se fizesse a uma criança enferma e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas. Novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa. Enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas. Estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento. E, contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, na qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo. Então, ela está aqui, né, Zenóbia, que continuou sem ser reconhecida por ele, mas estava ali numa extrema felicidade, né, por ter conseguido ajudar esse ente tão querido ao seu coração, né, e que a gente não sabe se essa ligação é só dessa última encarnação ou de outras encarnações, provavelmente, sim. Provavelmente. Então, ela estava ali e a mãezinha segue com ele em direção à crosta, porque ele vai passar por todo um processo Aquele aí de processo que a planejamento, gente sabe, né, de né, para preparação. reencarnar, preparação. Quer E dizer, não temos será mais... uma reencarnação como a de Sigismundo, né, no sentido assim, né, dos parâmetros, mas há uma programação, né, para todos nós. Com certeza. Tem mais um slide, é o último. Tem. Em seguida, fixou-nos tranquila e falou: irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a ele e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, reuníamos-nos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. O trabalho deles vai continuar, né, agora, no mesmo local que eles estão ali perto da casa transitória, vocês lembram, né? Eles tinham deixado um grupo, e André Luiz com Jerônimo, mais o padre Hilário, né, Hipólito, mais Luciana e Zenóbia, é que desceram para ir até onde estava Domênico. Então, aí eles voltam para encontrar a equipe, né, e vão continuar os seus trabalhos, que a gente sabe que o objetivo desse livro e desse estudo com o orientador Jerônimo é ajudar na desencarnação resgatar, de 5, né, e resgatar de 5 pessoas que estão prestes a desencarnar, né? Então, Jerônimo e essa equipe, junto com o André e mais os outros, vão ajudar nessa desencarnação e vão à casa transitória justamente para acolher esses 5 desencarnados que vão desencarnar ainda na casa transitória. Então, esse é, né, essa preparação toda aí. E, nesse momento, eles ajudam, atendem ao pedido de Zenóbia, ajudando com o padre Domênico, né? Na verdade, essa tarefa deles ainda nem começou, né? Porque eles estavam aí nem apoiando começou. a Zenóbia. Ela pediu essa respaldo ajuda. ali, né? Exatamente. E é isso, nós então terminamos o capítulo 7, né? 4 partes, né? Olha que ficou aí muita lição para nós, né? Exatamente. E semana que vem estaremos aqui para iniciar mais um capítulo do livro. Nosso capítulo 8, continuando a história aí de André Luiz junto a Jerônimo e equipe, né? Então, que possamos ficar com Jesus, estejamos juntos aqui na próxima semana, e até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser. Espero que vocês estejam bem nesse período. E não esqueçam de deixar um like, aí, se caso vocês estejam gostando. Indique para seus amigos. São lições que servem, como disse aí no capítulo, né, para nós e para outras pessoas. Então, que nós possamos levar essas luzes, né, aos corações.
Um beijo, isso. Márcia. Até a beijo, próxima. Thelma, e Deus amigos para quiser. vocês também. Até lá. Tchau, tchau.